Não é possível separar a discussão de uma pretensa maconha medicinal, que não existe. A maconha medicinal não existe. Existem substâncias da maconha que podem ter efeito medicinal, porque a maconha causa danos irreversíveis no cérebro a longo prazo. The best way to take it is put it under your tongue and rub it with your chin. Este é o policial aposentado da Califórnia, Larry Smith, durante uma crise intensa de Parkinson. O óleo de cannabis é o único remédio que controla os tremores. The voice is coming back. It works most of the time. Este é o Benício, de Belo Horizonte. Ele é portador da síndrome de Dravet, que causa epilepsias graves. As contrações musculares violentas dele são resolvidas com esse spray nasal de THC. Calma, papai tá aqui. Papai. Passou, neguinho. A história do seu Ivo, de Goiás, ficou famosa por causa do relato emocionante do filho dele, o Felipe. Com Alzheimer, o idoso estava violento e não reconhecia a família. Após o tratamento com cannabis, voltou a ser gentil. Não lembro como foi a última vez que meu pai me chamou de filho, falou que me ama e me deu um abraço. Hoje foi esse dia. A cannabis é uma medicina desde a pré-história. A primeira descrição para fins medicinais foi em 2700 a.C. pelo imperador chinês Shen Neng, que usava a planta para dores articulares. De Matéria Médica, do Pedânio Dioscórides, é o primeiro livro de farmacologia escrito no ano 70 d.C. O livro lista centenas de plantas medicinais, entre elas a cannabis, descrita como eficaz contra dores articulares e inflamações. Foi na forma de velas e cordas dos navios de Pedro Álvares Cabral que a cannabis chega ao Brasil como cânhamo. Desde o descobrimento, foi usada por negros e brancos como medicina e produtos têxteis, além de uma droga social. Até o começo do século XX, eram comuns xaropes e cigarros de cannabis vendidos nas farmácias brasileiras. Eram indicados para dor, tosse, asma e insônia. Só que não foi por saúde pública que a cannabis foi proibida, e sim por racismo e controle social. O uso social e religioso da diamba, do pito do pango, do fumo de Angola por negros recém-alforriados era reprimido com violência pela polícia. Tanto a maconha quanto o samba, a capoeira e o candomblé foram proibidos. Essa campanha de difamação da cannabis foi liderada pelos médicos eugenistas, conhecidos como racistas científicos. O mais notório deles, Rodrigues Doria, foi o grande responsável pela proibição da maconha no Brasil, e depois nos Estados Unidos e no mundo. Em 1915, Doria levou a Washington o estudo chamado Os Fumadores de Maconha, Efeitos e Males do Vício. A tese dizia que maconha produz alucinações e agressões, indo da loucura transitória para definitiva em pouco tempo. O estudo de Doria foi propício para que o governo dos Estados Unidos fizesse a mesma aplicação racista contra mexicanos. Os maconheiros passam a ser associados como vagabundos, criminosos e loucos. Em 1961, a ONU recomenda ações universais contra as drogas, incluindo a cannabis no mesmo patamar de ópio e cocaína. A mais insana política existente, a guerra às drogas, passa a gerar uma massa carcerária imensa e o surgimento do crime organizado. Mas a repressão continua recaindo apenas sobre negros e pobres, que seguem sendo presos e mortos pela polícia e o exército. Nos anos 60, pesquisadores na Universidade Hebraica de Jerusalém, liderados pelo Dr. Rafael Mechoulam, começam estudos científicos pioneiros sobre a cannabis. É Mechoulam quem isola pela primeira vez o THC e o CBD. Em 1980, os estudos da cannabis chegam ao Brasil com o Dr. Elisaldo Carlini, da Unifesp.
Uma pesquisa de Carline Michulan sobre epilepsia refratária mostra como o CBD auxilia no controle das convulsões. Em 88, a neurocientista Ellen Hollett identificou receptores no cérebro que respondiam ao THC. Aí começava uma nova revolução médica, a descoberta do sistema endocannabinoide. Esse sistema é formado pelos receptores CB1 no sistema nervoso e o CB2 no imunológico. Eles são ativados por canabinoides externos que estão nas plantas e os endógenos produzidos internamente. Sim, o nosso corpo produz maconha, até mesmo o do ministro Osmar Terra. Porque a maconha causa danos irreversíveis no cérebro a longo prazo. A função do sistema endocannabinoide é manter a estabilidade de todos os outros sistemas corporais, através da homeostase. É por isso que a cannabis trata tantas doenças. Não há receptores nos centros cardíacos e respiratórios, por isso nunca foi registrada uma morte por overdose de cannabis. E hoje se sabe que a planta não mata neurônios, isso é um mito, mas ajuda no combate de células cancerígenas. They found that cannabidiol blocks the activity of a compound which is formed by the tumor. The compound is called ID1, and this compound is important in allowing the progression of the cancer. A partir dos anos 90, o plantio de cannabis para fins medicinais volta a ser legalizado em países desenvolvidos, além de dezenas de estados norte-americanos. Em dezembro de 2019, a Anvisa aprovou a venda de remédios à base de maconha nas farmácias do Brasil, mas proibiu o plantio em solo nacional, após forte pressão do governo federal. Adotamos uma política colonizada, ou seja, empresas estrangeiras gerarão emprego, renda, impostos em seus países através dos produtos vendidos aqui no Brasil. E nós brasileiros seremos impedidos de plantar em casa. Então não mudou nada, né? O Brasil continua sendo um país onde não é permitido o plantio de maconha a título de remédio. Durante o processo da cannabis na Anvisa, Osmar Terra difamou o então presidente William Dibby. Disse que o presidente estava atendendo o lobby da indústria da maconha. Numa atitude antidemocrática, sugeriu inclusive fechar a agência. Durante 3 anos, a prestigiada Fundação Oswaldo Cruz entrevistou 16 mil pessoas para o levantamento nacional do uso de drogas. O estudo custou 7 milhões de reais. Os dados revelam que o Brasil está longe de ter uma epidemia de drogas. Já de álcool, Osmar Terra não gostou dos dados e trabalhou para censurar o estudo. Em entrevista ao jornal O Globo, difamou os mais de 500 pesquisadores. Disse que a pesquisa tinha viés ideológico pela liberação de drogas e que existe sim uma epidemia de viciados porque as ruas de Copacabana estão vazias. Essa é a comissão da Câmara dos Deputados que vai votar o projeto de lei que prevê a venda de remédios à base de cannabis. O texto já recebeu uma emenda para o plantio. Numa das audiências, Osmar Terra alegou sem provas que os deputados têm a estratégia oculta de liberar as drogas. Se esconder atrás da estratégia da maconha medicinal é uma estratégia política. A pauta dessa comissão aqui tem uma estratégia política oculta. A Abrace, da Paraíba, é a única ONG autorizada pela Justiça Federal a cultivar cannabis e produzir remédios. A Associação de Pacientes atende quase 2.000 famílias, como a da Gabi, portadora de epilepsia. Gabi faz uso do óleo da Abrace há uns 6 meses e nós estamos há 3 meses já sem nenhuma crise convulsiva registrada. Mais uma vez, sem provas, mas com calúnia, o ministro acusa a Abrace de fornecer maconha para o tráfico. Essa associação da Paraíba, a semana passada foi acusada de estar fornecendo a traficantes.
Você tem traficantes se beneficiando lá do plantio. É claro que eles vão fazer isso. Osmar Terra acusa pessoas envolvidas com a cannabis medicinal de estarem atendendo um suposto lobby para liberar a venda de drogas no Brasil. Aqui ele difama o neurocirurgião Dr. Pedro Pierro Neto, prescritor pioneiro de CBD no Brasil. O ministro alega que o médico quer lucrar com o consumo de maconha. Esse suposto lobby é especulação. O que não é especulação é que em 2010 a maior doadora da campanha do político foi a Interfarma, a Associação da Indústria Farmacêutica. Essa entidade não tem interesse na cannabis, já que vender opioides que viciam e matam dá mais lucro. Na eleição seguinte, recebeu doações da Odebrecht, JBS e do Bradesco. Por que este lobby pode, ministro? A maconha é segura e é um remédio e é uma commodity, está mudando a economia de muitos países. Hoje no Brasil esse debate tem 3 pontas. Uma ponta que diz que maconha é veneno de jararaca e não pode ter, que é a posição do governo. Outra que diz que maconha é plutônio, uma coisa muito perigosa, mas muito útil. Você tem que saber cada planta e gastar muito dinheiro para saber o que aconteceu com aquela planta, que é a posição da Anvisa, e que só atende à grande indústria. E a outra que são os pais e mães de pacientes, de crianças, de idosos que estão utilizando maconha de maneira medicinal, plantando em casa e fazendo seu óleo medicinal a custo muito baixo. Eu sou da opinião que nós devemos permitir que as pessoas se tratem. Se elas querem comprar um remédio de 2.800 na farmácia, que comprem. Mas se elas querem plantar em casa, elas têm que ter esse direito, que é absurdo e imoral impedir que uma pessoa se trate.